e um pouco nervoso, porque eu sou acostumado a pregar em igreja pequena e eu estou num palácio aqui, meu Deus, só gente linda, gente bonita, abençoada por Deus aqui. Que Deus, vamos ser perdidos da glória a Deus, Vamos colocar de pé para bondade e trouxe a Bíblia. Evangelho que escreveu segundo São João, é rapidinho. Evangelho que escreveu segundo São João, capítulo número 20 e o versículo de número 19. Evangelho que escreveu segundo São João, capítulo de número 20 e o versículo de número 19. Quantos irmãos estão procurando? Sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Até um mês atrás eu era joinvilense, agora sou de São Francisco do Sul. Eu estou morando lá na Enseada, fazendo a obra de Deus para aquelas bandas. E também louvo a Deus pela vida do pastor da igreja. Deus abençoe o pastor, sua esposa, a pastora, que Deus abençoe, estão aí assentando o rebanho. E é uma bênção de Deus. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por ter confiado no nosso ministério. Louvo a Deus pelos companheiros que estão aqui na retaguarda ministerial. Que Deus abençoe a todos, pastores que estão também na nave da igreja, que Deus abençoe. E meu amigo Marcos, Está aí o Marcos, a Adriana. Deus abençoe esse casal que a gente já conhece, irmão, há mais de 15 anos. É tempo. Eu conheço esse casal, são uma bênção de Deus. Eu dava muito prejuízo para eles quando eu estava, mas agora eu cresci e agora é só café. Deus abençoe a vida deles. Um abraço para os filhos também. Eu conheci aqueles meninos, o William, o Wellington nós pegamos no colo. Está lá, já está com filho, ainda está com neta. Que Deus abençoe poderosamente essa família, pastor. Eu amo essa família, isso é uma bênção de Deus. E para quem não sabe, Deus usava muito o irmão Marcos, a irmã Adriana, muitas vezes para me abençoar. Muitas vezes. Se eu sou o que eu sou hoje aqui, porque eu sou grato a Deus pela vida desse casal. Que Deus abençoe a vida desse casal. Ore por eles, eles são uma bênção de Deus. Eles são uma família abençoada. O coração deles é enorme. É enorme o coração deles. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também sou grato a Deus pela vida do meu pastor. Ontem eu tive conversando com o meu pastor e disse: não, vai lá, você vai para falar do amor de Cristo, vai lá, você tem minha bênção. Porque é muito importante a gente ser com a bênção do nosso pastor. E também eu creio que ele vai vir nas redes sociais. E eu tenho já mandado meu abraço ao meu pastor e toda a família dele. Queridos, sem perda de tempo. Evangelho que escreveu segundo São João, capítulo número 20, verso de número 19, diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Ainda com sua Bíblia, para trazer o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, para trazer esse texto, capítulo de número 2 e versículo de número 1. É muito conhecidíssimo. Esse texto é muito conhecido pelos pentecostais da Igreja do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: e cumpriu-se o dia de Pentecostes, dia de primícias, dia de agradecimento às colheitas e os grãos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Pode tomar teu assento por bondade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Igreja Santa do Senhor, eu tenho duas literaturas bíblicas que eu compartilhei com vocês aqui nessa noite, acerca do que o Senhor colocou ao meu coração, visto que nós estamos em culto de premissas, gratidão, agradecimento a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor tem realizado para conosco. E eu comecei então a meditar primeiramente ao Evangelho que escreveu segundo São João, no capítulo de número 20, o verso de número 19, e logo o Espírito do Senhor soprou no meu coração, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quando olhamos para esses dois textos, nós vamos ver que aqui está dando o pontapé inicial para a efusão, ou seja, para o derramamento, para que seja alicerçado a aliança da presença do Espírito Santo do Senhor para com a vida da igreja. Isso é fato, porque isso é propósito. O propósito do Senhor Jesus era levantar uma igreja, e quando nós falamos de igreja, não estamos referindo à placa de uma denominação, não estamos falando da congregação A ou da congregação B. Quando falamos da igreja do Senhor, nós estamos falando do propósito do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja ela é um propósito do Senhor Jesus. Isso é fácil entender, porque quando olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, e verso de número 16, você vai ver Simão, que ainda não era conhecido como Pedro, mas ele vai responder uma pergunta que Jesus havia feito lá em Cesareia de Filipos. Jesus faz uma pergunta dizendo: quem foi que enviou o Filho do Homem? Alguns que estavam ali disseram que Jesus foi enviado por João Batista, outros disseram por Elias e até profetas superiores, mas nenhuma dessas respostas convenceu Jesus. Então Simão, ele vai responder a pergunta dizendo: mestre, eu sei que foi quem te enviou. Quem te enviou foi o nosso Pai que está no céu, Deus vivo. E Jesus então olha para Simão e diz: também te digo, Simão, que tu és Pedro, e não foi o homem que te revelou isso, mas foi a presença do Pai. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para quem possa entender, Jesus já estava mandando um recado, não somente para os fariseus, não somente para os saduceus, não somente para os escribas, mas Jesus já estava mandando um recado para o inferno, que a igreja é sua propriedade particular. Quando falamos da igreja propriedade particular, nós vamos ver que essa igreja ela tem dono, essa igreja ela tem um proprietário, e a presença dele está sobre esse altar, está sobre a marca dessa igreja. Quando falamos de uma propriedade particular, eu me recordo quando eu olho para o livro de Êxodo, capítulo de número 19, verso de número 1. O que é que diz lá, pregador? A Bíblia diz que a nação de Israel, o que é Israel? A nação de Israel é povo escolhido, povo eleito, separado, escolhido por Deus para representar o propósito de Deus. E se nós olharmos para a nação de Israel, essa nação de Israel ela tem três grandes patriarcas. O primeiro patriarca chama-se Abraão, o segundo patriarca chama-se Isaac, o terceiro patriarca chama-se Jacó. Esses três homens, ou seja, esses três patriarcas, eles têm um propósito. Por quê? Porque quando Deus olha para o livro de Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 1, o Senhor Deus olha para uma terra chamada Ur dos Caldeus, que na história antiga é a antiga Mesopotâmia. Quando Deus olha para a terra de Ur dos Caldeus, Deus vai fazer um comentário no céu. O comentário do céu é esse: vou levantar uma nação, vou levantar um povo para representar o meu propósito. E qual é o teu propósito, Deus? Representar a minha presença, onde esse povo colocar a planta dos seus pés, todos saberão que ali há um Deus que tem poder tanto no céu como também na terra. Então Deus ele faz esse comentário. Aí os anjos, se os anjos fossem como alguns crentes dentro da terra, se os anjos fossem, pastor, como alguns cristãos
culto como esse, não vai ter cantor, não vai ter pandeiro, não vai ter tambor que chame a atenção de Deus, mas o que chama a atenção de Deus para o grande propósito não é a sua roupa, não é o seu sapato, não é o seu relógio, não é a sua gravata, não é o seu cabelo, não é o seu carro, não é o seu apartamento. O que chama a atenção de Deus para o seu propósito é o processo que você está passando. Não, você não entendeu. Você está no processo e não está entendendo. Por quê? Porque antes, quando eu não era crente, pastor, eu não passava prova. Porque antes, quando eu não era da igreja, eu não passava perseguição. Agora eu estou na igreja, eu estou passando perseguição, eu estou passando provação, eu estou passando fornalha. Deixa eu dizer uma coisa: para um grande propósito existe processo. Porque propósito sem processo não é propósito. Propósito que não tenha processo, ele não pode ser chamado de propósito. Aí Deus falou no meu coração, nesse processo, tem gente olhando para a sua casa e dizendo não tem gente olhando para a sua vida e dizendo não vai, tem gente olhando para você e dizendo eu quero ver. Aí Deus está dizendo, eu desci aqui na casa, não por causa da sua roupa, mas eu desci aqui por causa do seu processo. Enquanto tem 10 mãos apontando a você dizendo que não tem, que não vai ter jeito, existe um Deus aqui nessa mão apontando a mão e dizendo eu tenho projeto, eu tenho propósito para realizar a sua vida. Eu vou dizer nessa noite, Deus escolheu pessoas, Deus escolheu famílias, Deus escolheu obreiros, Deus escolheu homens e mulheres aqui nesse culto para investir na semente chamada poder do céu. Terça, quarta-feira, a tua escola vai estar assim. Aí o diabo cai por terra nessa noite, sabe
Eu nunca vi ninguém plantar semente em cima de parede. Semente é plantada lá em... Semente é plantada lá em... Ah, Jesus, eu vou falar. Escuta só. Quando eu olho para uma melancia, tem desse tamanho, eu fico imaginando cá comigo aqui na minha cabeça, no meu coração. Como é que pode uma fruta desse tamanho, que pesa mais de 10 quilos, e a sua semente ser desse tamanho, tendo muitas vezes, 1000 vezes menos o peso que ela é? Aí Deus disse ao meu coração: o que importa não é o que está do lado de fora, mas o que importa é que eu coloquei dentro da semente para ser. Olha só, eu vou falar. Tem gente que quer ver você pequeno, tem gente que quer diminuir você, tem gente que quer botar você lá embaixo, mas não tem problema. Vai levantando a mão e dando glória a Deus, porque o que define a tua história, como eu disse, não é a sua orelha, não é seu nariz, não é a cor dos seus olhos, e muito menos o tamanho do seu pé, mas o que define a tua história é a presença do propósito de você que está dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa: tem um Deus aí dentro de você, tem um Deus aí dentro de você, tem um Deus aí dentro de você. Levanta a tua mão para cima, existe um Deus. Diga para o seu irmão: tem um Deus dentro de mim. Diga para ele: tem um Deus. Diga: tem um Deus que nunca perdeu uma batalha. Diga: tem um Deus que peleja pela minha causa. Tem um Deus que cura aonde o médico não cura mais. Tem um Deus que abre prisões aonde o advogado não abre mais. Tem um Deus que anda com providência. Levanta essa mão. Existe um Deus aí dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Olha só que interessante. É por isso que, olha só, Paulo, agora no tempo da graça. Você só falou do tempo antigo, pai pregador. Vamos para a graça então, vamos para Paulo. Paulo vai escrever uma das suas cartas dizendo assim: ó, Paulo, eu plantei. Só que ele vai dizer no contexto: Apolo regou, cuidou, mas quem deu o crescimento foi. Só que nenhum momento você vai ver Paulo dizendo assim: ó, eu fiz o buraco, eu preparei a terra, eu escolhi o lugar para plantar. Ele vai dizer assim: eu plantei em algo que já estava preparado.
céu e a criou o céu e a terra. Criou o céu e a terra. Só que o contexto vai dizer: a terra era sem forma e havia escuridão no abismo. Só que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Aí Deus está olhando para esse cenário: terra sem forma, terra vazia, escura, sem nada, coisa nenhuma. E aí Deus disse assim: eu vou criar a terra. Eu vou criar. Você vai ver que Deus vai criar a terra. Haja. Haja. E não tinha forma, começou a ter forma. Aí Deus olha lá no meio da terra: eu vou criar um jardim bonito. Esse jardim eu vou caprichar. Esse jardim eu vou colocar as melhores folhas, as melhores florestas, os melhores frutos, as melhores árvores. Eu vou colocar. Alguém está pensando assim: por que Deus vai fazer um jardim tão bonito, tão desenhado? Por que Deus vai fazer um jardim tão detalhado? Porque aqui no coração de Deus já estava alguém para ocupar a vaga desse estacionamento. Sabe por quê? Quando você olha para a gente, você vai ver assim: Deus falando haja, Deus falando haja. Mas quando Deus vai criar a semente chamada homem, Deus não vai falar haja um homem. A Bíblia diz assim: façamos está no plural. O homem, a minha imagem e a minha semelhança. Você não vai ver Deus falando: façamos o homem a imagem do pé de palmeira, façamos o homem a imagem do pé de jabuticaba, façamos o homem a imagem da cara de um leão, a imagem da cara de uma girafa. Não, façamos o homem a minha imagem e semelhança. Mas quando eu vejo Deus falando: façamos o homem a minha imagem, a minha semelhança, parece que Deus está falando com mais alguém. Pastor, Deus está falando com mais alguém. Então está tendo uma reunião no céu. E eu acredito que não está só o Deus Pai, mas está o Deus Filho, porque o Deus Espírito já estava trabalhando. Aí o Deus Espírito chega a conversa também: vamos fazer. Quando Deus faz aquele boneco que é eu e você aqui nessa noite, e Deus vai dizendo: isso aqui vai ser minha semente, isso aqui vai ser minha semente. Aí foi a única semente que Deus desceu na terra, e Deus disse: agora receba o meu sopro. Agora entenda uma coisa: a irmã que gosta de samambaia, a samambaia não recebeu o sopro de Deus. A irmã que gosta de flores orquídea, as orquídeas não recebeu o sopro de Deus. Aí tem crente que olha para o irmão e diz: eu não gosto dele, porque a orelha da direita é maior que a esquerda. Eu não gosto dela, porque ela toda desenvolvida. Não tem problema, porque quando Deus te criou, Deus desceu na terra e fez
No Egito, uma terra estranha, uma terra que todo mundo pensa, não, para a semente dar certo tem que estar de acordo com a semente. Deus disse, não, o que importa é o que está dentro dela. É por isso que Isaac, olha só, eu posso ler esse texto, que a Bíblia diz que lá na terra de Abimeleque, a terra de Gerar, Gênesis 26, a terra de Gerar é uma terra de inimigo. Abimeleque é a terra dos filisteus, e ainda por cima, a Bíblia diz que Isaac pegava uma semente na mão, jogava na terra, cheio de invejoso, cheio de negligência, você tomara que não cresça, fazendo fica para o negócio não funcionar. Mas Isaac joga a semente. Aí o maluco olha e diz assim, eu não sei como é que pode, além de ser de Bíblia, de oração, o cara é doido, ele joga uma coisinha pequena debaixo de uma terra, não vai dar nada. Mas no tempo da colheita, de uma colhia 100. De uma colhia 100. Aí o diabo, irmão, quando vê isso, por isso que eu digo que não é o diabo que bota crente no buraco, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por quê? Você vai pegar Daniel, pega o livro de Daniel e vai ler essa vez. Daniel orava 3 vezes ao dia, propósito. E com propósito, eu vou orar 3 vezes ao dia. E quando ele está de joelho dobrado, os camaradas que estão dentro do palácio ficaram incomodados, ficaram irritados. E detalhe, os caras sabem que é oração, os camaradas sabem que é o Deus de Daniel, mas eles vão fazer essa de uma coisa, vamos colocar 5 mil pães dentro dele, vamos deixar ele com medo, vamos ver se vai dar para os caras todos mesmo. Fizeram um decreto, até esse tempo atrás eu estava ouvindo essa passagem. Rapaz, jogaram Daniel dentro da cova. E o diabo está no inferno passeando. Não era para jogar. Não era para jogar. Não era para jogar. Por quê? Porque o diabo sabe que além de Daniel ser uma semente, o diabo sabe que existia um espírito excelente. E eu sinto a presença dessa excelência aqui hoje. E aí o diabo sabe, não tem acusação nenhuma com ele. O que é que você vai fazer? Aí os demônios olham para o Satanás e dizem assim, Satanás, vai virar comida, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai sair lá sem nenhum arranhão, porque eu vejo o propósito dele. E pode ter certeza que o prejuízo nosso vai ser maior. A terra da Babilônia é uma terra idólatra, é uma terra corrompida, mas quando jogaram Daniel no buraco, saiu a notícia para todo mundo. Os outros velhos disseram, jogamos Daniel dentro da cova dos velhos. No outro dia, pastor, estava o rei, estava os magistrados, estava tudo, a campanha, todo o palácio da porta, fora os curiosos que estavam fora, pensando
verdadeiramente. Diga para você lá, verdadeiro. Diga, você tem que ser original. Original. Se verdadeiramente guardares a minha palavra, meus estatutos, então sereis propriedade particular dentre todos os povos, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Sabe o que Deus está dizendo? Esse propósito não começou lá no livramento do Mar Vermelho se abrindo. Esse propósito não começou quando José foi jogado dentro do buraco, foi vendido para os irmãos e tornou-se governador do Egito. Não, esse propósito começou aqui em cima. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse propósito. E há uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? Que tem gente que pensa assim, não, as coisas de Deus só aconteceram na minha vida porque alguém da minha casa foi curado, porque alguém da minha casa recebeu a causa da justiça. Não, antes de alguém ser curado, antes de alguém receber a causa, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que você estaria aqui esta noite. E Deus está dizendo, enquanto você guarda a minha palavra, eu tenho um propósito contigo. Enquanto você guarda a minha promessa, não tem terror que te toque, não tem nada que te tire da minha presença, porque você é propriedade. Se você é propriedade exclusiva dele, irmão, eu entendo uma coisa: tu é dele, ele é teu, tu é dele, ele é teu, e ninguém tem nada a ver com isso. Aonde tu colocar a planta do teu pé, a presença dele vai contigo. Aonde tu colocar a palma da tua mão, a presença dele vai contigo. Se tiver inimigo na frente, ele derruba, porque a presença dele vai contigo. E nessa noite eu tenho por certo aqui que Deus falou meu coração, que só Deus sabe como você chegou aqui. Você matou um leão, você inventou várias adversidades essa semana para chegar aqui. Mas sabe por quê? Porque Deus provou para ti que a presença dele ainda está na sua vida, que a presença dele ainda está em você, e que a presença dele ainda peleja pela sua causa. Quando você tem essa presença, você pode. Diga para o irmão do seu lado, tudo por causa de propósito. Escuta só agora. Todos nós sabemos que para João escrever esse texto, dizendo o 20 e 19 do Evangelho de João, que eu li para vocês, foi necessário um processo. Jesus sabia desse propósito, levantar uma igreja lá no começo, eu falei para vocês, lá no começo, levantar uma igreja, nós estamos aqui nessa noite, cheios da presença de Deus. Dá para glória. Só que houve um processo chamado crucificação, houve um processo chamado renúncia, houve um processo chamado humilhação, maltratado, foi humilhado. Mas a Bíblia diz que esses mesmos versículos, esses mesmos que eu li aqui hoje, do capítulo 20, verso 19, os mesmos, viram Jesus multiplicar pães, viram Jesus ressuscitar morto, viram Jesus expulsar demônio, viram Jesus fazer tantas coisas extraordinárias. Não bastando só isso, Jesus vai deixando eles e diz assim: ó, vocês vão lá no meu nome, e lá vocês vão expulsar os demônios. Chegar lá e expulsar os demônios no nome de Jesus, voltar saltando, pulando, correndo, voltar alegre, dizendo: mestre, no teu nome os demônios tiveram que desobedecer. Jesus, isso é verdade. Daqui eu vi a Satanás sair com o relâmpago. Eis que mostrou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Só que agora, olha o cenário, escute só comigo isso aqui, olha o cenário. Eles estão dentro de um local onde o texto é bem complexo. O texto vai dizer, concreto, que todas as portas estavam fechadas. Dentro do ambiente estavam com medo, porque o
não vou estar no sábado e não vou estar no domingo. Tenta você imaginar, Sansão sentiu essa ausência quando ele mesmo percebeu e disse: olha, ainda cego, aprisionado, eu sinto como se fosse angústia de morte, porque Deus não está mais comigo. Davi, reconhecendo isso, disse: Senhor, que eu perca a minha coroa, que eu perca meu reinado, perca tudo, mas não retire de mim o teu Espírito. Sem a presença de Deus, eles estão com um complexo de inferioridade. Eles estão pensando: nós tínhamos o ministério, mas agora não temos mais. Nós tínhamos sonhos, tínhamos projetos, e agora nós estamos aqui por quê? Porque está um bando de judeus, os que acham o dono da verdade, os que fazem carreata nisso. Cadê o Deus de vocês? Cadê o teu Jesus? Cadê o profeta que profetizou? Cadê o teu milagre? Cadê a providência? Cadê a salvação do teu filho? Cadê a porta aberta? 3 dias. Quando Jesus ressuscita daquela tumba, escute só isso aqui, lindo. Quando ele ressuscita daquela tumba, a primeira coisa que sai da frente do meu Jesus é aquela pedra que os soldados romanos colocaram. Porque aquela pedra foi colocada por mão de homem. Mas quando o homem coloca uma pedra, a mão de Deus está movendo ela para Jesus. Você não entendeu? Eu vou dizer para os meus companheiros aqui em cima, sabe o que eu estou falando? Porque faz 20 anos que eu prego esse evangelho. Pastor, quantas e quantas vezes o homem quis colocar pedra no meu ministério para tentar sufocar, para não deixar passar. Quantas e quantas vezes o homem quis colocar pedra na minha escada ministerial, mas todas as pedras foram tiradas pela mão daquele que me chamou, porque a mão dele ainda funciona, a mão dele ainda peleja. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite: tem gente querendo colocar pedra no seu caminho, tem gente querendo colocar pedra diante de você, mas a mão de Deus aqui nessa noite removeu a pedra. Outro detalhe que eu conto aqui é que se Jesus, olha só, Jesus passou o processo, passou ou não passou? Ressuscitou, venceu a morte, foi lá para o inferno, tomou a chave do inferno, pegou a chave da morte de Satanás. Escuta só agora, isso aqui é tremendo. Ele vai deixar um recadinho ainda para o inferno: ele dá todo o poder, tanto no céu como na terra. E eu estou sentindo ele aqui, pastor, nessa igreja. Ai, nossa. Tudo biblica sempre, oral, ele raça. Ele não é calmo, é sempre fúria que amandaça. Sabe o que me chamou a atenção aqui, pastor? Sabe o que me chamou a atenção? É que quando eu coloquei a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu vi aqui ficar no GPS. Mas quando eu coloquei a planta do pé na porta dessa igreja, o Espírito Santo falava no meu coração: diga para o meu filho e para a minha filha que o maior patrocinador dessa obra é a minha presença nesse lugar. Muitos olharam e disseram: são doidos. Muitos disseram: são loucos. Eu quero ver até onde vai. Eu quero ver até onde vai dar isso aí. Mas tentaram, até fizeram a aposta que a porta ia fechar, que a porta não ia dar nada. O vento soprou. Mas sabe por que o vento soprou? Porque Deus mandou a palha sair e só para ficar semente. Porque a semente que está nessa terra é a semente que já está brotando para novas sementes ser germinada novamente. Essa terra, essa propriedade é Deus. Quem tem a chave da porta dessa terra é Deus. E Deus manda dizer que aquele propósito que tu fizeste nessa obra, sobre esse altar, dizendo: Deus, aqui só sobe quem tem compromisso contigo, aqui só sobe quem tem altar contigo. Eu quero ver esse ano, Deus, uma novidade de vida diferente chegando nessa obra. Essa foi a oração por esses dias que tu disseste: Deus, eu preciso de coisa nova, eu preciso de algo novo nessa cidade, nesse campo e nessa igreja. E eu, Deus, ouvi a tua oração e peço ao meu Rael para responder a tua oração e o teu propósito. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
sentido você vai adorar, levanta essa mão para adorar. O que me chama a atenção, eu vou terminar, em Jesus aqui, é que quando ele ressuscita, ele não vai se mostrar para o governador, ele não vai para Pilatos, não vai para Herodes, muito menos para Anás e Caifás, e nem para o Sinédrio. Ele já tem o endereço certo. Diga para o irmão seu lado: Jesus tem o endereço certo. Eu quero repetir com a memória. Você lembra lá no começo que eu disse que o propósito é atrair pelo processo? Os discípulos estão no processo de medo. Os discípulos estão no processo de caluniadores apoia. Os discípulos estão no processo, acabou. De repente, o coral lá fora começa a se calar. O coral lá fora começa a se calar. Sabe por que o coral começa a dizer: acabou, acabou, acabou. De repente começou a dizer: acabou, acabou, acabou. Terminou. Silêncio total. Os discípulos estão ali dentro. Rapaz, eu não estou escutando mais ninguém na bateria dizendo: acabou. A torcida organizada acabou, acabou. A torcida organizada não está gritando mais. O que me deu? Só vou escutar o barulho de uma porta. Diga para o irmão, sei lá, o barulho de uma porta. Aquela porta vai se abrir assim. Quando a porta se abre, ele vai colocando seus pés meigos. Aquele escuro no pé vai entrando para dentro da casa. Ai, meu Deus! E detalhe, não está com cheiro de defunto, não está com cheiro de incenso ou de coisa de formal, ele está com cheiro de fita, de rosa, de charuto. Ele está vindo perfumado com autoridade, com mirra, com incenso e com pó aromático, conforme Salomão tem a visão. E eu estou sentindo o perfume desse Jesus aqui nessa noite. Levanta de pé para o lugar, levanta de pé. Meu Deus do céu. Vou falar, Jesus, perante a tua palavra. Jesus, quando eu dizer para você, ele vai calar a boca dos caluniadores. Ele vai calar a boca dessa gente que fica te olhando de canto de olho assim, ó, e fica buzinando teu ouvido. Eu quero ver até onde tu vai. Eu quero ver quanto tempo tu vai para a igreja. Eu quero ver quanto tempo vai levar para o teu filho ser salvo, para a tua filha ser. Eu quero ver quanto tempo vai durar o teu ministério. Ele está entrando naquela porta. Ele está entrando na porta da sua casa. Quando ele entra, diga para o irmão do seu lado: Jesus vai preparar o terreno agora, porque ele vai soprar. Porás e mandasse. Meu Deus do céu. Eu vou falar. Eu estou aqui em cima pregando. E Deus está me revelando pessoas que colocaram aqui, ó, nesse propósito, que ainda esse ano que é o seu histórico, que ainda esse ano que é a sua sala para colocar o projeto que está no papel. E Deus está me revelando e mostrando aqui para mim que Jesus está entrando na porta desse consultório, que Jesus está entrando na porta dessa sala, e Jesus está dizendo: não vai levar muitos dias, tu vai sair com a chave na mão e vai usar essa tribuna, esse altar para testemunhar que tu recebeu o teu milagre, diz o Senhor. Diga para o irmão do seu lado, ele vai preparar a terra. Quando ele entra lá, ele diz assim: ó, paz seja convosco. Porque tem gente que pensa assim: não, o milagre vai vir com o profeta, não.
de cabeça para baixo, vindo correndo. O meu milagre vai. Jesus vem bem assim. Quando você tem desespero, está entrando na tua porta. Porque eu prefiro mais a presença dele do que a presença do famoso. Eu preciso mais da presença dele do que a presença do. Ele está passando aí, deu uma dica assim, ó. Sabe o que está dizendo? Descansa. Sabe o que está dizendo? Só apenas agradece o papai. Só apenas levanta a mão e adora. Porque o que eu estou soprando para você nesse culto hoje é muito maior do que aquilo que você está esperando. Porque tem gente, irmão, que está esperando só um quadradinho de chocolate. Mas Jesus está soprando aquilo, uma parte inteira para você. Tem gente, irmão, que está na expectativa só de um bombonzinho. Mas Jesus tem uma caixa da garoto cheio para soprar para sua casa. Você pode Ei, vou terminar. Minha mãe tem 1,59 m. Minha mãe tem 1,59 m. Ela sai do interior do Paraná, de Curitiba, Campo do Tenente. Com 17 anos de idade, ela chega em Joinville, vai para uma casa que não era a casa de Deus, era uma outra casa. Conhece um cidadão, pastor. E o cidadão daquela noite conheceu minha mãe conheceu ele namorado. Resultado bem, resumindo, eu não tinha culpa nem nada, mas eu estava dentro da barriga dela. Quando a minha mãe cheia de sonho, porque toda jovem que conhece um cidadão bonito, ela botou o olho, eu quero casar, aí vai sonhando com casa, vai sonhando com sala, com a criança, com tudo. E foi o que a minha mãe fez. Quando a minha mãe foi procurar o cidadão olhou para minha mãe e disse assim: eu não posso te assumir. Não posso assumir essa criança que tu está já de 2 meses. Por quê? Porque eu sou casado. Eu briguei com minha esposa aquela noite. Fui para o salão, disse: você, e mundo é mundo. Ele chega para minha mãe e diz assim: proposta, diga para você lá, proposta é diferente do propósito que você está recebendo hoje. Ele chega com uma proposta, tem uma proposta, quer? Toma garrafada. Eu vou pedir para o pai de santo, a mãe de santo fazer uma garrafada forte. Toma, enxerga a boca. E a criança já era. Eu. Mamãe tomou garrafada. Mamãe tomou comprimido. Porque naquele tempo, dos anos 80, era difícil, pastor. Uma mulher solteira chegar com a barriga desse tamanho, que os pais fechavam as portas, a família rejeitava. Mas enquanto a mamãe tomava a garrafada, a proposta que ia dentro dela, alguém chamado Deus ali na barriga dela e dizia: sai proposta, porque vai estar no propósito. 9 meses se passou. Eu saio da barriga da minha mãe, vou para a mão de uma parteira, Dona Lourdes. A parteira pega o menino no colo, olha para minha mãe e diz assim: a senhora já foi para a igreja? Minha mãe: não. Então a senhora vai para a igreja evangélica. Por quê? Porque Deus está me falando que esse menino que eu estou segurando aqui é o pastor pregador da palavra. Faz uns 8 anos mais ou menos que eu fui pregar na igreja lá em Joinville, estou contando testemunho, me sai com a senhora doida, machando. E a mulher sai correndo e diz: sou eu! Eu disse para ele: eu que te peguei no colo, e os meus olhos viram você pregar a palavra de Deus. Ouça, eu vou te dizer, quando eu fiz 23 anos para 24, quando eu fui conhecer meu pai verdadeiro, quando eu cheguei com meu pai verdadeiro, eu disse assim: eu te perdoo, porque foi necessário todo esse processo para eu chegar onde eu cheguei, para eu ser quem eu sou, e eu te perdoo. O camarada caiu no joelho e começou a chorar e disse: eu quero aceitar Jesus. 3 anos depois ele morreu, partiu com Cristo, e eu estou aqui em cima desse ponto para te dizer: pode tua mãe te rejeitar, pode teu pai te rejeitar, pode o amigo
se mandar, jamais vai me deixar. Ele está na casa dizendo: eu estou contigo. Levanta a sua mão, Deus está aqui. Ai, comandância. Hoje, lá que minha mãe depois casou de novo, pastor, eu tenho mais 7 irmãos, mais 3 irmãos e 4 homens. Todos estão servindo a Deus. Todos são pastores pregando a palavra. O meu irmão, que é um ano mais novo que o Marcos, sabe, era um cabeludo cheirador de cocaína. Estava lá no meio do mato cheirando cocaína, com o cabelo desse tamanho, com uma camisa chamada Legião Urbana. Jesus foi lá no mato, visitou ele, irmão, falou com ele largou a puxa da cocaína, jogou tudo, cortou o cabelo. Hoje é coordenador geral dos jovens da Unidade da Assembleia de Deus lá no Joinville, pastor consagrado para a obra. Aí eu vou te dizer o quê? Quando Deus entra com propósito, ele olhou para a minha mãe, a minha mãe veio poldar, pastor, 1,59 m, com a 5ª série, rejeitada por ser mãe solteira, mas ela veio poldar, olhou poldar e disse: Jesus, salva meus filhos, salva minhas casas, salva minha família. Hoje somos 4 pastores, 3 missionárias consagradas para a obra de Deus. Porque eu e a minha casa servindo a Deus no propósito. Quem está no propósito aí, levanta essa mão. Cutuca teu irmão, diga para ele assim: ó, o teu propósito é maior. Diga: não vale a pena trocar por uma proposta. Diga: fica no propósito. Posso dar para você? Eu quero que você saia do você pode falar. Você que está aí nessa cadeira, você que está com envelope, você que está com envelope no propósito, vem aqui à frente. Eu quero ir lá para você. Mas eu quero que você venha desafiando os céus. Você venha desafiando os céus. Não, eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Isso, pode vir rapidinho. Isso, venha. Alguém da sua casa ainda precisa receber propósito de salvação. Venha representando esse alguém. Porque eu creio que o mesmo Deus que salvou a família da minha mãe é o mesmo Deus que está aqui para fazer coisa mais. Pode vir isso, venha na frente do carro para todo mundo. Isso, venha. Venha. É primícia. Propósito, venha. Isso, venha. Isso, venha. Vou terminar. Pastor, eu estou na casa. Preparou a casa, tinha quantos lá? 11. 11 de si. Depois o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Isso. E soprou sobre eles o Espírito. Quando ele sopra o Espírito Santo, ele diz assim: ó, o propósito agora vai ser maior. Aí, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, alguns sabem disso assim: festa do Pentecoste. Sabe o que é Pentecoste? Quem sabe? 19 dias sabe. Festa da colheita dos grãos. Como o judeu fazer isso? A segunda maior festa do calendário judaico. Festa das primícias. Pensa numa festa de primícia. O povo está dentro do Senado. Os 11 estão lá. Os 11 estão lá assim, ó. Ele soprou em nós e vai soprar em vocês. Ele soprou na nossa vida, na nossa casa, e vai soprar em vocês. 10 dias orando, esperando. Naquele dia, veio do céu como um vento violento e impetuoso. Alguém do céu soprou. Alguém do céu fez aqui, ó. E tu sabe o que significa violento e impetuoso? Diga para o irmão, sei lá, você sabe o que significa o vento veemente e impetuoso? Aquilo que ninguém pode barrar, aquilo que ninguém pode parar, e já foi liberado para esse ano de 2023. Deus já decretou que foi soprado um vento de propósito para essa igreja, que começa
cima desse altar até o portão sobre os 4 cantos do terreno dessa igreja. Já foi soprado esse propósito e ninguém jamais vai parar os projetos que Deus tem para essa igreja para o ano de 2023. E digo mais, pastor, os projetos dessa igreja é grande. Os projetos dessa igreja é almas se rendendo aos pés do Senhor, é jovens batizados com o Espírito Santo, é jovens cheios do poder de Deus, é obreiros com autoridade de Deus, expulsando câncer, expulsando tumores, expulsando enfermidades, demônios e não nem vão chegar nem para mim não. O demônio vai ficar no portão lá fora, porque essa igreja existe um propósito de oração. Essa igreja ainda tem joelhos dobrados, clamando por esse poder, e esse poder já está sobre esse lugar, e esse poder já está sobre a sua vida. Levanta a sua mão, quem vem para adorar, quem vem para o propósito e está entendendo o propósito. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você tem uma vida a ser soprado por Deus. Ei, abre a boca, quem vem para adorar. Levanta a sua mão para cima, levanta a sua mão para o alto, levanta a sua mão para o alto, levanta a sua mão para o alto, marcha, Diante
na minha casa, eu vim de moto para esse lugar. Eu vim de moto, eu disse para o Marcos, eu vou deixar o carro e vou de moto, porque eu não vou conseguir chegar. Quando eu estava vindo, um cidadão me cortou a frente e me atropelou, eu caí por cima da moto. Você pode ver minha moto depois, ela está só arranhando lá, e a minha perna está arranhada. Enquanto eu estava em cima, Deus está pregando. Eu estava dizendo: Deus, eu te amo e te agradeço, porque uma hora dessa eu também estar no hospital com a perna, com o braço quebrado.